Fala aí, clubbers, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Eu sou o Bruno do Clube de Investimento. Eu sei que nesse canal eu trago para vocês informações que você precisa para ser um trader ou investidor de sucesso aqui no mercado americano. Fique com a gente que esse canal foi feito para você. O vídeo de hoje é especial porque eu vou estar fazendo uma análise completa. O vídeo vai ser um pouco diferente. Uma análise completa do estoque da Tesla. Yes! A famosa Tessie, como os traders chamam ela na intimidade, ou ele, ou isso, a Tesla. Que reportou earnings agora recentemente, o estoque caiu, a gente vai analisar isso tudo, dividir com vocês o que eu estou vendo em relação à análise fundamental, análise técnica que está acontecendo no gráfico, tudo isso, por isso que até o final, esse vídeo vai ser diferente, vai ser interessante, vamos ao vídeo. Mas antes de começar, deixa eu explicar para vocês, essa semana eu estava de férias, estou voltando de férias, e eu tive bastante gente que me procurou do nosso clube, perguntando sobre Tesla. O que eu achava, se era hora de comprar, se não era hora de comprar, se era um desconto por causa da queda depois de earnings. Eu prometi para todo mundo que eu ia ver quando voltasse, mas eu resolvi, me deu uma ideia de fazer, por que eu não faço uma análise do estoque da Tesla, tanto parte fundamental e a parte técnica. Claro que vai ser uma análise para o YouTube, limitada, e quero dizer aqui, obviamente, que não é recomendação de maneira nenhuma de compra ou não de Tesla, nada mais é do que a minha percepção do que eu estou vendo no mercado, dividindo com vocês, por duas razões. Primeiro, para você ver um pouquinho como é que isso é feito, pelo menos como eu entendo, como eu tenho feito no decorrer dos anos e tem funcionado para mim. E outra razão é para a gente poder dar um in-depth look, olhar mais profundamente para certas empresas, para certos setores, para certos estoques. Se eu tiver feedback de vocês, seria ótimo de continuar fazendo vídeos assim. Eu queria fazer uma sequência de vídeos, pelo menos nas próximas semanas, com análises individuais de estoques ou de ETF. Então, se você tiver interesse de algum, deixa nos comentários, Bruno, dá uma olhadinha no estoque tal, e obviamente que o que eu receber maior, uma quantidade de pedidos, eu faço análise com prazer, para dividir com todo mundo, porque existe muito mais entre céu e terra do que julga a nossa van filosofia, e existe muito mais de investimento em estoques, ETFs ou qualquer tipo de ativo do que simplesmente uma notícia de earnings, o preço caiu, agora ficou barato. Tem muito, muito mais. E se você conseguir entender a mecânica de como isso é feito e você tiver menos propício a tomar decisões emocionais, porque report de earnings é sempre uma coisa muito, muito intensa, sempre, na maioria das vezes. Então você tem assim uma volatilidade muito alta, uma variação de preço de um estoque, como o da Tesla, que caiu considerável, e obviamente quando é um estoque de renome, vai para as notícias. Então vai para as notícias, a interpretação que você vai ouvir vai ser de analistas específicos, e talvez eles estejam falando de coisas que não sejam para o seu melhor interesse. Por isso essa análise um pouco mais in-depth. Não esqueça, tem um estoque, um ETF, você quer que eu faça análise? Escreve no comentário, divida com seus amigos. E agora sim, vamos ao vídeo. Então, vamos lá, primeiro vamos dar uma olhadinha no gráfico da Tesla, no gráfico semanal. A Tesla fez um topo por volta de $407, 400 e um pouquinho mais, 413 na verdade. Isso foi em novembro de 2021, onde quase todos os estoques estavam chegando perto do seu topo absoluto. A gente teve janeiro de 22, pelo menos para os índices, como topo do mercado, e de lá para que a gente começou a cair. Com Tesla não foi diferente. O que Tesla teve de bastante peculiar foi isso. A Tesla começou a entrar num padrão de queda, de um trendline de queda, com lower highs, então seus pontos máximos cada vez mais baixos, lower lows. Pode ver aqui, se a gente traçasse uma linha desses lows, eles vão continuar sendo sempre mais baixos. A gente continuou lower lows, lower highs constantemente. Deixa eu mudar isso aqui. Então, dando uma olhadinha no gráfico, primeiro começar no semanal, está no weekly aqui de Tesla. Então, a Tesla fez o seu topo em novembro de 21, finalzinho de 2021, chegou a $413. O mercado como um todo acabou fazendo seu topo em janeiro de 2022. De lá para cá, a Tesla fez praticamente o mesmo downtrend de da maioria dos estoques, e acompanhando os índices. A gente teve lower highs, então as máximas cada vez mais baixas. A gente teve lower lows.
Deixa eu ver se dá para traçar um megafone, quase que um megafone. Você tem sempre uma tendência de baixa bastante fácil de você identificar. Obviamente, quando a gente está falando em termos de gráfico semanal, toda vez que faz uma análise gráfica, você faz o tempo gráfico mais alto, ela tem um peso maior. Teve uma coisa que ficou bastante aparente aqui nos últimos meses da Tesla, que ela fez o que a gente chama de... Isso foi, de fato, se você nunca viu um capitulation moment no estoque, a gente teve capitulation aqui, onde a gente teve um sell-off bastante violento de Tesla depois que ela perdeu suporte aqui por volta de 208. Ela perdeu o suporte de 208 aqui e veio testar aqui embaixo 105. Foi uma queda violentíssima, mas, obviamente, precedeu um rally também muito violento, que é geralmente o que acontece quando você tem o que a gente chama de um V-shape. Deixa eu botar aqui um jeito que fica mais fácil para vocês verem. Então, a gente teve um V-shape recovery. Desceu, fez esse fundo, teve um V-shape recovery bem definido. A gente estava olhando, na época a gente estava trading Tesla com um dos ETFs que acompanham a Tesla, o TSLL. Eu não quis fazer, eu não gosto de fazer muitos trade em options em Tesla, não é assunto desse vídeo. Mas o que foi mais aparente antes de earnings é que, tecnicamente falando, a gente tinha um double top se informando aqui. Deixa eu mostrar para vocês de um dia, acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de identificar. Eu até coloquei esse breakout moment, aqui. O que aconteceu foi o seguinte. Deixa eu dar uma consertada aqui e voltar. O que aconteceu com a Tesla foi o seguinte. Ela tentou mais uma vez fazer um breakout em 208. Recentemente, agora aqui no dia 3 de abril, a gente tentou fazer esse breakout e foi rejeitado, foi violentamente rejeitado. O price action foi rejeitado aqui, formou quase que um double top aqui. A gente começou a rejeitar. E nessa rejeição ela começou a cair. Obviamente que a gente foi deixando alguns gaps que possivelmente vão ser preenchidos. Esses gaps, essas diferenças de preço que você identifica nesses momentos em que o estoque fecha num valor e abre no outro dia num valor diferente, eles tendem a ser preenchidos eventualmente. Eles não têm que ser preenchidos, mas eles tendem a ser preenchidos eventualmente. É isso que eu espero que aconteça. Eu já vou mostrar para vocês exatamente o que eu quero dizer com isso. Mas agora a gente está com um downtrend também bem definido. De novo, a gente teve um lower high aqui, lower low, lower high agora, lower low aqui depois desse earnings report. Eu vou falar um pouquinho da parte fundamental. Para quem não está muito familiarizado com análise gráfica, acredita em mim, a análise gráfica não é tão difícil, realmente não é difícil, é uma questão só de tempo. Como eu falei para uma pessoa lá no clube outro dia, tem certas coisas que o gráfico, quando você começa a acostumar com isso, depois que você aprende a ver, você não tem mais como não ver. Você vê, você olha para o gráfico e já te conta uma história, mas uma coisa muito simples de todo mundo entender que as médias móveis, os moving averages, estão todos sloping down, tanto 50 quanto meu 21 aqui, os que eu gosto de usar, e a Tesla está abaixo de 200 MA, da média móvel de 200 dias, que caracteriza um downtrend no estoque. O que eu espero, a gente fechou na sexta-feira com esse candle aqui, a gente chama de Doji, isso aqui eu acho que chama de Dragonfly Doji, que é um candle de indecisão. Mas o que eu acho que é mais provável com esse downtrend, principalmente com a análise fundamental que eu vou dividir com vocês da Tesla, a Tesla tem uma chance muito boa desse ano, desse gap, esse buraco que ficou aqui depois desse uptrend aqui, bastante considerável da Tesla. Eu acho que a gente tem uma chance muito boa desse gap ser preenchido. Ou seja, o que isso quer dizer na prática? Eu acho que a gente tem uma chance muito boa de, até o final desse ano, a gente pelo menos ver Tesla 146. Eu não ficaria surpreso de ver Tesla retestando algum valor aqui embaixo. Eu vou continuar acompanhando o price action. Eu não sou investidor do estoque da Tesla, vou deixar isso bem claro. Eu uso Tesla, já usei no passado para trade, para fazer swing trades. Para investimento, eu vou explicar para vocês a minha teoria, por que eu não faço isso, mas não quero sway ninguém a investir ou não na Tesla, só quero mostrar para vocês alguns fatos, tanto lados positivos como negativos, que quase todos os estoques têm. Mais uma vez, tecnicamente, a gente tem todos os moving averages estão sloping down abaixo de 200 MA, com gaps para ser preenchidos. A gente teve um volume de venda bastante alto por conta de earnings da Tesla. E eu só queria, para terminar, deixar bem claro para vocês uma coisa que é muito comum quando as pessoas que começam a fazer análise gráfica, elas pensam da seguinte maneira. Elas usam esse indicador aqui, chama o RSI, Relative Strength Index. Eu, sinceramente, não consigo lembrar agora qual é o equivalente em português, mas RSI em inglês
e a gente fala Relative Strength Index. Com certeza que se você conhece alguma coisa sobre análise gráfica, você consegue traduzir isso. Eu sei que é um nome bastante comum, as pessoas usam muito, mas uma coisa que é muito comum para newbies, para iniciantes, eles acharem que isso aqui é um indicador absoluto, de certeza absoluta que vai acontecer. O que acontece é que a gente está muito perto agora de estar oversold, ou seja, sobrevendido no RSI, onde a gente esperaria um rebound desse estoque. Então a gente está aqui agora por volta de 35. A gente esperaria um rebound quando ele está nesses níveis aqui, mas você tem que entender sempre que não existe oversold nem overbought. Se você está no bull market, você está no bull run do estoque, realmente no bull market forte do estoque, não existe overbought. Isso quer dizer o seguinte, ou sobrecomprado. Quer dizer que investidores podem continuar comprando, mesmo que o RSI diga que já está, que o ciclo de compra parece que já está exaurido. A mesma coisa quando ele está do outro lado. Quando você tem um oversold, ou sobrevendido, você pode ter sellers continuarem vendendo, mesmo que aparente que esse estoque já chegou num período de exaustão de venda. Então não descarta essa possibilidade. Tecnicamente falando, a gente já está trading fora do Bollinger Band aqui, e a gente está quase oversold aqui no RSI. Então a gente pode sim ver um rebound, técnico de Tesla, talvez para preencher esse gap até mais ou menos 179, 180, mas isso não quer dizer necessariamente que ele vai subir para preencher esse outro gap aqui por volta de 194 ainda. Pode acontecer esse ano se a gente tiver um movimento mais bullish no mercado, que é claro que pode acontecer, mas eu acho que por causa dos fundamentos que eu vou mostrar para vocês, existe uma chance maior ainda de Tesla, eventualmente, mesmo que ela chegue aqui, que ela eventualmente preencha esse gap. O que você deve fazer como trader, se você está olhando para a Tesla como trader, é basicamente você acompanhar a price action, e quem decide para onde o estoque vai é o estoque. Você simplesmente, como um trader profissional, você simplesmente toma suas decisões, prepara suas estratégias baseado no que price action está falando para você. E price action da Tesla, pelo menos no downturn, por que eu estou falando downturn? De falar no short term, está apontando para um possível rebound técnico. Porque, de novo, fora do lower Bollinger Band, essa linha azul aqui, e muito perto de estar oversold. Vamos dar uma olhadinha agora na parte fundamental da Tesla, que é importante para a gente entender. Então vamos voltar a falar um pouquinho de mais alguns aspectos sobre o estoque da Tesla, sobre a empresa em si, sobre os fundamentos da Tesla. De novo, mais uma vez, isso não é recomendação, não é negação, não é nada. Só estou dizendo para vocês mais uma vez, trazendo um pouquinho de uma análise um pouquinho mais profunda da empresa, do estoque da Tesla. A gente já falou sobre o estoque na parte gráfica, e como você talvez tenha interesse em trade da Tesla. Na parte fundamental, eu vou fazer um full disclosure mais uma vez, eu nunca fui investidor, nunca investi na Tesla, eu já swing trade o estoque da Tesla, já swing trade ETFs que acompanham a Tesla, como TSLL, já fiz isso, já trade options da Tesla, não sou investidor de longo prazo para a Tesla. Eu tenho algumas razões, eu vou falar para vocês algumas no decorrer do vídeo. A notícia que ultimamente chamou a atenção de bastante gente, foi exatamente porque a Tesla cortou o preço dos seus carros. Na verdade, cortou duas vezes, uma no ano passado e uma esse ano. E cortou para o mercado americano, para o mercado australiano, se eu não me engano, chinês, e mais algum outro mercado, se eu não lembro exatamente agora. Então, como é que a gente tem que ver isso? Como é que essa notícia repercutiu em relação a earnings? A gente vai falar sobre isso também, sobre rendimentos, quando as empresas reportam os seus rendimentos. A gente está nesse season agora, no dia que esse vídeo está sendo gravado. Então, Tesla já reportou, a gente vai ter essa semana bastante intensa com outras empresas, mega caps, Microsoft, Amazon, a Meta e outras vão estar reportando também. Então, quando uma empresa de renome como a Tesla, e a primeira razão porque eu nunca investi em Tesla é porque eu tenho uma resistência pessoal muito grande com hype stocks. Eu tendo a não confiar pelo menos investir para longo prazo, falando de 5, 10, 15 anos no futuro, em empresas que estão na moda. Está se falando muito, porque o histórico disso não tem sido bom no decorrer das décadas. E a outra razão, essa que eu vou trazer para vocês, então só para vocês entenderem, eu não gosto de investir na indústria automobilística. Eu não acho que seja não é uma indústria que me interessa, que não condiz
com o meu perfil de investidor. Eu sempre falo isso, eu sou investidor e sou trader, dependendo das circunstâncias do que eu estou fazendo, eu coloco meu chapéu de investidor, meu chapéu de trader. Às vezes eles se interpõem, eu acho que essa é a palavra, mas a indústria automobilística em si nunca me atraiu por várias razões. Só para você pensar um pouco assim, você produzir um carro, você comercializar um carro, tem um custo associado altíssimo comparado com outras empresas. Por exemplo, se você estiver falando de, sei lá, Hershey chocolate, ou de chiclete, ou de aço. Existem vários exemplos de indústrias que são muito menos capital intensive, precisam muito menos de capital. A indústria automobilística, realmente, as empresas, o histórico das empresas mostra que é uma indústria que é muito difícil você turn a profit, você realmente ter lucros altos. E deixa eu só trazer uma perspectiva histórica para vocês. No começo do século 20, em 1919, existiam mais de 2.000 fabricadores de carros nos Estados Unidos. Para pensar. Mais de 2.000 fabricadoras há um pouco mais de 100 anos atrás aqui nos Estados Unidos. Esse número foi caindo constantemente. Em 29 a gente só tinha 96 fabricadores. Obviamente, 29 e 30, com 44 fabricadores, a gente estava vivendo exatamente the Great Depression. A Grande Depressão foi um momento, um divisor de águas econômicos nesse país aqui, que realmente trouxe a economia americana e do mundo, assim, que foi realmente a grande crise do século passado. Em 76 a gente só tinha 11 fábricas. Em 2008, sim, a Tesla foi criada, entrou no mercado. Então é uma empresa muito mais recente, com uma tecnologia muito mais nova, muito mais revolucionária, com vários aspectos super positivos nesse sentido que a Tesla tem. Tem gente até que argumenta que a Tesla não é uma empresa de carro, de automóveis, sim uma empresa de tecnologia, e eu concordo em parte. Mas ainda o grande revenue que traz capital, dinheiro para a Tesla hoje, a gente não pode negar que são os carros que eles vendem. Então, em 2008 a Tesla veio, empresa americana, obviamente que o Elon Musk não é americano, mas a empresa americana. Em 2009 a gente só tinha 3 fabricadores de fato. Gente, estou excluindo a Tesla, porque eu estou dentro desse contexto histórico que aconteceu com a indústria automobilística nos últimos 100 anos. Então a gente só tinha em 2009 GM, Ford e Chrysler. E hoje, de fato, esse é um assunto pode criar um pouco de debate. As pessoas falam, como assim? A gente só tem 2 fabricadores, mais Tesla, obviamente. E aí a gente pode falar agora que a gente tem o Rivian, tem algumas nanicas que estão nascendo. A gente não sabe qual vai ser o futuro dessas empresas ainda. Então não estou considerando para fins desse vídeo, pelo menos não por enquanto. Mas a GM faliu, de fato. Ela declarou bankruptcy, é como você declara falência aqui. Obviamente que ela sobreviveu à sua falência e hoje está numa situação bem melhor do que estava antes disso. Nos anos 80 já teve uma crise gigantesca, junto com a crise econômica americana. O poder de compra do americano diminuiu bastante por inflação muito alta, aquela coisa toda. E a Chrysler, que talvez seja o ponto de controvérsia de hoje em dia, que é uma empresa, um legacy company, é uma empresa centenária nos Estados Unidos, que foi comprada pelo grupo Fiat, que hoje, de fato, legalmente falando, não é mais uma empresa americana. Ela tem, obviamente, fábricas aqui, ela tem uma empresa o legacy de Detroit, a cidade dos carros aqui, onde Henry Ford inventou a linha de produção, ou pelo menos desenvolveu a linha de produção. Tudo isso, então, a Chrysler, de fato, hoje não é uma empresa mais americana. Então, a gente tem, de fato, além da Tesla, 2 legacy companies. Agora, para pensar, de 1919, com 2.000 fábricas, e hoje a gente tem praticamente 2 mais a Tesla. Então, é uma indústria que é muito difícil você continuar investindo. E a mesma coisa, eu diria, para a indústria de aviação ou de fabricação de embarcações. Também tem um número de empresas que tem uma dificuldade muito grande de gerar lucros, porque são very capital intensive. Mas voltando para a Tesla. O que aconteceu depois que a Tesla reportou earnings? O que aconteceu é que os rendimentos, o income, que a gente fala em inglês, caiu mais de 20% no último ano, e foi, obviamente, um subproduto dessa queda, dessa diminuição do preço dos seus automóveis, que, obviamente, que se refletir diretamente nas suas rentabilidades. Então, com essa notícia, foi o report do Q1 de 2023, primeiro trimestre de 2023, o estoque da Tesla caiu. E agora a gente tem que entender um pouco, não só dessa queda, mas o que essa diminuição dos preços dos carros realmente vai representar para o futuro
desse estoque. Deixa eu falar primeiro alguns pontos positivos em relação à Tesla. A Tesla é uma empresa muito mais rentável do que as outras montadoras, tanto americanas como internacionais. Então, só para vocês terem uma ideia, revenue growth, um crescimento de revenue de receitas da Tesla está em 38,34, rendimento positivo. Só para vocês terem uma ideia de novo, a média do setor é de 10,35 e a diferença da Tesla comparado com o setor automobilístico é de mais de 270%. Então, é uma diferença bastante substancial, mostrando que a Tesla tem um crescimento muito, muito, muito desproporcional às outras, que de fato é muito atrativo quando você tá fazendo a avaliação de uma empresa. Outra coisa que eu quis ressaltar aqui, eu botei essa bolinha vermelha de fundo, só para vocês verem, para ficar um pouco mais evidência. Se você está falando de growth, EBITDA growth, e se você não sabe o que é isso, deixa eu ver se eu consigo lembrar, earnings before interest, taxes, depreciation e amortization. É só uma maneira de você calcular earnings, uma maneira técnica de você calcular earnings, mas o que interessa para a gente aqui nesse vídeo. Eu lembrei, é isso mesmo. Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization. There we go. Poteiro, isso não é relevante para pelo menos que a gente está fazendo aqui. Então tem um crescimento de todas as maneiras que você avalia crescimento de um estoque de uma empresa, ela tem a comparação com a indústria assim, é muito desproporcional. Então, por exemplo, o growth, o forward growth dela de 32%, 627% a mais do que o setor, a média do setor que é de 4,44%. EPS diluted growth, que é super importante, então o earnings per share growth 1.251% a mais do que os seus peers, do que a concorrência, que coloca a Tesla numa situação. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a tela para eu poder conseguir enxergar melhor. Coloca a Tesla numa situação muito melhor do que as outras montadoras. Outra coisa que é super importante, isso talvez seja uma das coisas mais importantes que você está fazendo uma avaliação fundamental de uma empresa, você quer saber profitability, você quer saber de lucro. A empresa realmente é lucrativa? Qual é a margem de lucro dela em relação, não só interna a relação, quanto que ela realmente traz de lucro, mas em relação ao setor, para você fazer uma avaliação. Será que a empresa desse setor, dentro desse setor, qual dessas empresas que, se você se interessar por um setor específico, qual que tem a rentabilidade, profitability, a margem de lucros maiores? Então, eu trouxe alguns dados aqui. O gross profit margin da Tesla é de 23,13%, abaixo da média do setor, mas eles têm um margin TTM, que se refere a trailing 12 months, os últimos 12 meses, de 19,34%, então 69% acima da média da indústria. O return of common equity, isso é uma métrica super importante. Então, esse é um que você realmente precisa entender, de 28,68%, 143% a mais da média da indústria, e return on total assets também, outro super importante que eu estou sempre olhando, de 3,53%. Então, esses números são números excelentes em termos de profitability, de margem de lucro da empresa. A pergunta que eu me faço, eu acho que é uma pergunta que você que tem interesse em investir em Tesla, será que esses números são sustentáveis para 5, 10 anos, se você realmente quer investir na Tesla, você quer ser um investidor da Tesla para longo prazo? Os números hoje, they look very good, são bons, são excelentes números, principalmente, como eu mostrei para vocês, a desproporção comparado com outras empresas do setor. Onde a coisa começa a ficar um pouco complicada, começa a ficar um pouco dicey aqui. Valuation, avaliação da Tesla. Então, eu não trouxe nenhum número específico, mas só para vocês terem uma ideia, que a Tesla, de fato, é um estoque super valorizado, ou seja, ela está trading num valor que é muito além dos rendimentos que ela tem. Então, todos os price to earn, tem vários tipos de medidas de price to earnings ratio, então são todos negativos, são todos abaixo do que, pelo menos o que eu procuro em termos de valuation, porque quando você está comprando um estoque, pelo menos quando eu estou comprando um estoque, eu quero comprar os estoques de melhor qualidade no setor que me interessa. O que eu estou procurando como investidor, eu estou procurando daquele 1 ou 2% dos melhores estoques. Eu não quero saber dos 10% melhores, eu quero saber do 1, 2% dos melhores estoques, e eu quero comprar eles na medida do possível, no melhor preço possível. Isso que é verdade
para a vida de um value investor, onde você quer realmente, é um princípio bastante simples de você entender, você quer comprar o melhor que você pode com o mínimo de dinheiro possível. É um princípio bastante simples de se entender, mas você vê que todos os price to earnings, ou seja, o preço do estoque da Tesla comparado com os earnings, esses valores que estão sendo, que a gente falou que são super positivos, tanto em termos absolutos como em termos de profitability, em termos de lucro, não são atrativos. Isso quer dizer simplesmente assim, que o estoque da Tesla continua sendo um estoque bastante caro hoje, e é isso que eu fico sempre me perguntando, em termos de que talvez esses números que a Tesla está apresentando hoje, por conta de ser uma empresa muito inovadora, de ter ter qualidades e características que as outras empresas do setor não têm, eles sejam excelentes números para o momento e talvez não sejam sustentáveis, porque, primeiro, eu não tenho interesse mesmo com essa queda, e talvez seja a resposta de uma pergunta que uma pessoa me fez. Ju, se você estiver vendo esse vídeo, essa é para você. A Juliana lá do clube, e teve outras pessoas, teve umas 2 ou 3 pessoas que me perguntaram sobre a Tesla também, mas perguntas um pouco mais abrangentes, assim, nada tão específico. O preço da Tesla continua muito alto, e eu vou mostrar exatamente isso. Voltando um pouquinho a falar sobre a indústria. Então, o que me preocupa em relação à Tesla no futuro é que ela, mesmo sendo, sem dúvida, a potência que domina o setor de EV, de electrical vehicles, de carros elétricos, ela tem perdido, anualmente ela tem perdido essa margem de dominância para as outras indústrias, porque todo mundo quer um pedaço, quer comer uma fatia do bolo da Tesla. A Tesla realmente não é um monopólio. Ela teve características a princípio de monopólio, mas que não é sustentável, porque existem outras indústrias, outras empresas na indústria que querem comer a fatia do bolo também. Então você pode ver que em 2022 ela tinha quase 80% do mercado de carros elétricos. No ano posterior, um pouquinho abaixo de 69%. Em 2022, um pouquinho acima de 65%, mesmo sendo números ainda gigantescos, comparado com outras empresas do setor. Ela vem perdendo cada ano, ela vem perdendo mercado para as outras empresas. E existem algumas razões, eu vou falar de algumas específicas sobre isso, mas é a tendência natural de uma indústria tão concorrida, onde você tem grandes montadoras, você tem Toyota, você tem Honda, você tem as próprias americanas, você tem as alemãs. Então você tem uma concorrência assim, muito, muito, muito forte. E Tesla, esses números provam que para cada ano que passa, a Tesla vai perdendo um pouquinho do mercado, porque carro elétrico ainda é uma coisa relativamente nova, mas as outras empresas começaram a ver o potencial que isso tem, a aceitação popular, como as pessoas. Eu digo para vocês, mesmo aqui, eu tenho um carro, eu tentei comprar um Tesla, full disclosure, há mais ou menos 1 ano e meio atrás, não acabei não comprando, porque tinha uma lista, tinha que esperar por volta de 6, me deram um pouquinho mais de 6 meses, ou eu não lembro, meses de espera. Eu acabei comprando um outro EV, um plug-in EV, que eu adoro, é uma boa compra que eu fiz. Mas a aceitação popular, quando você conversa com pessoas hoje em dia aqui nos Estados Unidos, eu não sei como isso se translate, como translate isso em outros países. Na Europa é super popular também, no Brasil. Mas a percepção, a princípio das pessoas em relação a carro elétrico era uma, e hoje está sendo muito mais aberta. As pessoas são muito mais abertas a considerar comprar um carro elétrico. Mas esse gráfico quer dizer, mais uma vez, quero mostrar para vocês que a Tesla ainda é o líder, mas vai perdendo, tem perdido regularmente espaço para as outras montadoras. Opa, acho que esse ficou repetido, deixa eu pular aqui. Ficou repetido mesmo. Eu repeti, foi um erro. Outra coisa que a Tesla ainda está muito abaixo das outras empresas. A Toyota é o maior vendedor de carros, pelo menos aqui nos Estados Unidos, com 13,8% do mercado. Ford a segunda, Chevrolet a terceira, Honda. Então vocês vão vendo aqui, a Nissan caiu um pouquinho. A Tesla ainda vende mais do que os alemães, a BMW e Mercedes-Benz, mas em proporções gerais do mercado, ela está muito, muito abaixo no top 15 brands, nos 15 maiores. Isso é um source do Experian, então um source, o anterior também é bastante confiável, mas, de novo, o meu ponto em relação à Tesla é que ela não é um líder do setor por excelência. Ela é um líder particularmente do setor de EV,
mas como fabricante de carro, ela está trailing bastante. Ela está na 12ª posição. E, de novo, quando você tem todas essas outras, montadoras que vocês estão vendo aí, aumentando a sua produção de carros elétricos, aumentando tecnologia, obviamente que a tecnologia da Tesla hoje ainda é superior, eles têm um moat, eles, em relação a algumas coisas específicas, por exemplo, os carros da Tesla têm uma capacidade quando o fully charge, eles andam muito mais, eles têm autonomia muito maior do que os outros carros ainda, mas obviamente que essas empresas têm capacidade de desenvolver isso também eventualmente. Então, alguns dos edges, algumas das vantagens que a Tesla tem, a tendência é que essas outras empresas consigam acompanhar. E um problema que para muitas pessoas talvez seja uma qualidade, eu vejo como um problema da Tesla, esse senhor que vocês estão vendo aí, o famoso Elon Musk. Eu também tenho uma resistência muito grande a empresas que elas estão ligadas, o brand está ligado a uma pessoa, em só uma pessoa, porque pode acontecer qualquer coisa, essa pessoa pode morrer amanhã, sabe, um raio pode cair na cabeça dela, ou pode começar a, sei lá, falar algumas coisas que não devem e começar a alienar a sua base de compradores, que é exatamente o que o Elon Musk fez. Full disclosure, eu sou um grande fã do Warren Buffett, eu não falo, eu falo isso constantemente, realmente eu tento emulate, repetir as coisas que ele faz, não exatamente os mesmos estoques, mas os mesmos princípios eu considero. Aí eu tenho boas razões para isso, a maioria das pessoas tem boas razões para isso, para ter ele como mentor, mas também eu tenho um pouco de insegurança em relação aos poucos estoques que eu tenho da Berkshire Hathaway. Eu tenho classe B, não se preocupe, eu não tenho estoque de $500 milhão. Na eventualidade, obviamente, que ele não vai viver para sempre, ele está com 93 anos, se eu não me engano. O que vai acontecer, mesmo tendo excelentes managers abaixo dele? Então, se você tem uma empresa que está muito ligada para uma pessoa, como símbolo da empresa, eu acho isso preocupante, eu não gosto de ter isso. Mas no caso do Elon Musk, ele é uma pessoa, ele é uma figura muito controversa. Então, depois, principalmente que ele adquiriu o Twitter, ele começou a falar certas coisas, só para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Existe uma coisa aqui nos Estados Unidos que, não para falar exatamente sobre política, mas democratas liberais são muito, eles são duas vezes e meia mais propícios a comprar um Tesla do que um republicano médio. E o que tem acontecido com o Elon Musk nos últimos meses, nos últimos anos, é que ele tem uma virada assim, hard right. De novo, não estou querendo falar sobre política, certo, errado, onde é que você se posiciona, that's not the point. Como investidor, eu acho que todo investidor, como investidor, não devia ter nenhum tipo de bias político, simplesmente fazer uma análise objetiva do que acontece nesse espaço político, como se pode reverter para o seu estoque. Então, ele baniu vários jornalista do Twitter, ele foi atrás do Dr. Fauci, que foi quem coordenou toda a ação dos Estados Unidos em relação ao combate à COVID. Ele falou assim, meus pronomes são prosecute Fauci, ou seja, processem Fauci. Coisas do tipo. Eu trouxe de novo Donald Trump para o Twitter, e uma das últimas pesquisas, eu não consegui achar a última pesquisa, mas alienou muito da base dos compradores de Tesla, que são exatamente esse pessoal, que são muito mais preocupados com o environment. Então, pode parecer uma besteira, mas se você começa a alienar esse tipo de gente, o que eles vão fazer? Se eles realmente querem um carro elétrico, e eles vêm na representação do que Elon Musk fala, alguma coisa que seja contrária a eles podem muito bem hoje comprar um carro elétrico da Ford, eles podem comprar um carro elétrico da BMW, então tem mais opções no mercado em relação a isso. E a prova disso, isso aqui não é a pesquisa completa que eu estava procurando, mas só dando ideia para vocês, essa do Wall Street Journal, que de maneira nenhuma é uma publicação liberal, falando que a reputação da Tesla, do brand da Tesla, já está sendo afetada por posicionamento político do Elon Musk. Então, democratas em particular, que têm sido os grandes compradores, começaram a perder o desejo de comprar Tesla por causa desse tipo de coisa, que como você, como shareholder da Tesla, você quer que a Tesla cresça, que ela se desenvolva, e se você está tendo o seu CEO tomando atitude que seja um empecilho, eu não acho que seja uma das coisas mais wise que você pode fazer. E outra coisa que você não quer é uma pessoa que fique contando história, que seja um mentiroso compulsivo, e não estou falando que é o caso do Elon Musk, mas ele toma certas atitudes online. Por exemplo, isso aqui é um exemplo recente, do ano passado ainda, mas que ele falou que não ia mais vender estoques da Tesla, que não estavam planejados, e logo depois, em dezembro do ano passado, ele vendeu.
22 milhões de shares. Talvez seja uma necessidade, ele vendeu por necessidade, teve uma razão, e existe uma outra história por trás disso. Mas, de novo, você começa a trazer um tipo de imprevisibilidade do que você vai fazer, que pode afetar negativamente o estoque da sua empresa. Então, você, como shareholder, você começa a perguntar, qual é o meu objetivo de continuar aqui? E, para terminar, quero mostrar para vocês o intrinsic value da Tesla. O valor, isso é uma calculadora que você pode usar online, é pago, infelizmente. Mas você consegue, existem várias formas de você calcular o intrinsic value da Tesla. Mas a Tesla, mesmo nos valores que ela está hoje, ela está bem acima do intrinsic value dela. O real valor baseado no que ela tem de earnings, de rendimentos, ela deveria estar sendo negociado para você comprar como um fair, um value investor por um bom preço, por volta de $95, 94,87. Eu gostaria de comprar, eu consideraria, porque eu estou falando isso tudo para vocês, pessoal. Você não pode ter, pelo menos eu como investidor, eu analiso as informações de uma empresa baseado na informação que eu tenho no momento. E se essas informações, se esses fundamentos da empresa mudam no decorrer de anos ou de décadas, obviamente que a minha opinião em relação à empresa também pode mudar, e eu só começo a ver, olha, isso para mim não era interessante como investimento, passa a ser, até porque a Tesla, ela foi upgraded para investment pela Moody's, é uma das agências que faz esse tipo de avaliação. Moody's, ela está no grau mínimo para você ser um value stock, uma empresa que vale a pena você investir, é só você ter um ponto de referência. Então, no futuro, se isso increase, obviamente que eu consideraria, mas eu não consideraria comprando Tesla para o meu portfólio de maneira nenhuma, no valor que ela está hoje. E não compraria por 95, porque eu gostaria de um preço abaixo, que ela tivesse undervalued, para aí sim vale a pena comprar a Tesla. Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Deixa eu deixar só um resumo para vocês entenderem, um resumão, para vocês entenderem o que eu falei. Que os rendimentos da Tesla despencaram porque eles estão baixando os preços para manter a participação no mercado. Eles têm que baixar preço para continuar sendo relevante para o mercado. Que isso é muito bom, geralmente é ótimo para receitas, mas não para as margens, por isso que o preço caiu. E se você tem um monopólio, você pode reduzir os preços para eliminar a concorrência, mas a Tesla, mesmo tendo uma dominância relativa, ela não tem um monopólio da indústria automobilística, e de EV, que ela tem assim, uma proeminência muito maior, ela não tem um monopólio de fato. Então, se existisse uma demanda muito grande pelo seu produto, pelos carros da Tesla, muito grande, você pode até reduzir preço e aumentar o volume. Não é o caso, não existe essa demanda assim, absurda pelos carros da Tesla. E quase todas as montadoras têm planos de produzir carros que são concorrentes direto da Tesla, e ainda ela continua super valorizada e muito acima do valor intrínseco. Por isso que você tem esse vídeo, esse resumo, para você ter uma ideia. E agora você pode, obviamente, tomar suas conclusões e ser um investidor ou um trader ou não na Tesla, baseado nisso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Considere também subscrever para o nosso canal. Divida esse vídeo com outras pessoas que vocês acham que querem aprender um pouquinho mais sobre a Tesla. E a gente fala de novo. E não deixem, calma, não deixem de colocar o estoque, o ETF que vocês querem que seja analisado. Um abraço, vejo vocês na próxima.